Oi, gente, muito boa tarde. Estamos aqui começando mais uma vez, mais uma aula, né? A nossa 10ª aula do curso online de nós estamos fazendo aqui o nosso curso de governança territorial para prevenção de incêndios. Quero agradecer muito a vocês todos e todas que acompanharam o curso desde o início, estão aqui com a gente. Alguns entraram no meio do caminho, né? Mas são muito bem-vindos, né? Você sabe que pode rever as aulas aí pelo canal do YouTube, INGET Oficial e NGETI Oficial, né? Tem todos os vídeos das aulas anteriores, e esse curso, ele é parte de um programa que chama Raízes Sustentáveis, a adaptação climática nos sertões cearenses, né? Nós estamos, então, começando mais uma aula, nossa última aula, né, desse curso, que é uma promoção do INGET, o Instituto Nacional de Educação, Tecnologia e Inovação, né? Então, o INGET tem um convênio com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Governo Federal, e nós temos aí a parceria, nossos parceiros aqui, no caso, o IBAMA do Ceará, né, ligado ao Ministério. Nós temos a Rede Eco Ceará de Agroecologia, o Sindicato da Agricultura Familiar de Boa Viagem, né? Apesar de ser um curso focado no semiárido, né, especialmente no sertão cearense, ele é um curso online, então ele é um curso aberto, nós temos participação de pessoas de vários estados, né? E é uma alegria receber todo mundo que está aqui, agricultores, agricultoras, técnicos, né? Sejam muito bem-vindos, gestores. E eu tenho a satisfação hoje de receber duas pessoas muito queridas, né? Que eu acabei ficando queridas delas, né? Que é a Paula Jamiles Guerra, que é servidora pública do IBAMA, né? Está aí na linha de frente do Preve Fogo, né? É uma organização nacional que tem no Ceará né, também o seu departamento, né? E aí ela vai falar um pouco mais aí sobre esse trabalho, sobre a política nacional de manejo integrado do fogo. Quer dizer, ela preparou uma apresentação, né? E aí uns materiais para isso. Estamos aqui também com o Teodato Ramalho, que é o superintendente do IBAMA, Instituto Brasileiro dos Recursos Naturais Renováveis, superintendente no Ceará, né? E ele também vai participar aqui do encerramento do nosso curso. Eu quero dizer a vocês que hoje nós vamos ter, ao final, a nossa lista de frequência, ela vai ser uma avaliação do curso. É muito rápido de preencher, tá? Mas, ao final, depois da apresentação, eu vou passar o link que você vai fazer o registro da sua presença, e se você quiser, não é obrigatório, se você quiser, você pode também avaliar o curso, o que você achou, o que você acha que pode melhorar, sua crítica, suas sugestões, são muito bem-vindas, tá bem? Então, vamos já começar a nossa aula. Queria aqui passar a palavra para os nossos palestrantes, Jamiles e Deodato, né? Como vocês organizarem aí a sua apresentação, por favor, fiquem à vontade. Bom, deixa eu só introduzir aqui, como o Rafael já disse aí que eu vou encerrar, eu quero só rapidamente apresentar a Paula Jamiles. O Rafael já mencionou. Paula Jamiles faz um trabalho muito importante no IBAMA, no Preve Fogo, e tem a sede física do Preve Fogo operacional lá em Xeramubim, mas a parte, digamos assim, de coordenação mesmo, administrativa, né, de organização e planejamento de ações, é feito, claro, tanto lá, mas, sobretudo, lá na sede do IBAMA, em Fortaleza. E a Paula Jamires, ela, infelizmente, ainda não é nossa servidora do IBAMA, ela é servidora lato sensu, né? Mas é porque ela é contratada temporariamente, ela é coordenadora lá do Preve Fogo. Já há um bom tempo que ela faz esse trabalho no IBAMA, né, profunda conhecedora, né, ela é engenheira ambiental e sanitária, mas tem hoje uma especialização mesmo nessa área, porque já trabalha há muito tempo no Preve Fogo, que é ligado na nossa estrutura nacional do IBAMA ao nosso Centro Nacional em Brasília. Então, a Jamile preparou uma apresentação e eu vou só, no final, dar uma rápida complementação de algumas impressões pessoais minhas, né, com relação ao que a gente acompanha, né, desde
passando pela nossa, iniciando pela nossa condição de pessoa do sertão, né, acostumado a ver, né, as nossas famosas brocas, que é uma das situações que acabam, né, levando para que a gente tenha, né, queimadas, incêndios florestais, porque, como vocês vão ver na explanação da Jamiles, que ela vai situar um pouco mais na parte legal, a gente tem incêndios florestais das mais variadas matizes, não é? E do ponto de vista do fogo, a gente sempre faz questão de ressaltar que, embora a gente faça uma campanha contra o uso do fogo, mas a gente tem também que orientar as pessoas de que o uso do fogo ele é permitido, né? Ele tem a possibilidade de acontecer de acordo com as normativas que tratam do tema, né? A Jamile vai aí iniciar essa palestra e no final eu trago algumas observações que eu anotei aqui, que eu acho julgo relevantes para a gente poder aqui compartilhar com todos que estão participando. Evidentemente que muita gente já tem, né, alguma informação sobre o tema, sobre o assunto, né, que é cada vez mais preocupante. Nós, aqui no estado do Ceará, muitas vezes a gente não percebe, né, a gravidade que isso é no nosso estado. Talvez quando a gente fala em incêndios florestais, a gente lembra ali da Amazônia, do Centro-Oeste, com aqueles incêndios mais, né, de repercussão maior. No entanto, aqui no estado do Ceará, a gente tem uma incidência muito grande de incêndios florestais, particularmente, ou mais especialmente, no segundo semestre de cada ano. Então, com a questão dos focos de calor que a gente tem, e a Jamiles vai falar aí no triplo 30, né, Jamiles? Temperatura acima de 30, umidade Isso. do ar abaixo de 30 e ventos acima de 30. Eu estou, nesse momento, aqui em Boa Viagem, sabe, Jamiles? E ontem, nesses dias agora, nós estamos, embora nós já tenhamos saído do setembro, que é o mês que tem ventos mais fortes, mas é impressionante a força que o vento está tendo agora, hoje, ontem, lá onde eu durmo, ali numa fazenda que eu tenho, né? Um vento de você ficar com medo de que vai arrancar as árvores e vai arrastar a gente para dentro da casa, Vai sabe? levar tudo. Então, isso é um combustível extraordinário para, não é, a disseminação do fogo. Então, era isso, é só fazer essa introdução, apresentar a querida Jamiles, que vai aí nos abrilhantar com suas observações, com seu conhecimento. Obrigado a todos. Obrigada, Rafael, obrigada, Deodato, obrigada pelo convite, né? Só fazer algumas ponderações, né? Como o Deodato bem falou, eu não sou servidora, né, do IBAMA, eu estou como supervisora de brigada, né? Sou engenheira ambiental e sanitária, estou como supervisora de brigada aqui no estado do Ceará, certo? A coordenadora do Preve Fogo é a Heloísa, né? E o Deodato é o nosso superintendente, né? E estou há 4 anos, né, com contratos, né, prestando esse serviço ao Preve Fogo aqui em Ceará, certo? Aí, com essa caminhada, eu adquiri alguns conhecimentos, né, o Centro Nacional, ele investe muito em formação, né, desses profissionais, tanto os brigadistas lá na ponta, como os supervisores, certo? E aí, com essa bagagem, né, com a minha formação, eu vim trazer aqui um pouquinho para vocês do que a gente tem visto e, mais específico. O teu som caiu, Jamiles. Estão me ouvindo agora? Voltou. Pronto, desculpa. Deu para pegar aí a parte que eu falei que eu estou como supervisora? Sim. Pronto, certo. E aí eu vou trazer só um pouquinho, né, da minha experiência e aqui da lei de 2024, a 14.944, certo? A lei do manejo integrado do fogo, pontuar algumas coisas, deixar claro justamente que é permitido o uso do fogo, né? Tirar essa ideia que todo fogo é um fogo ruim, né? Que ainda muitos têm isso em mente, né?
que é proibido queimadas. Queimadas não é proibida, né? O que é proibido, o que é crime ambiental, inclusive, são os incêndios florestais, certo? Então, deixa eu só tentar colocar aqui a apresentação. Será que eu consigo botar aqui ou vai ser o Rafael? Deixa eu ver. Rafael, Eu acho que eu consigo. Acho que eu consigo aqui. Isso eu. É isso. já está, Jamiles. Eu digo para Deu fazer certo? o formato da apresentação é exatamente clicando nesse botão aí de baixo, onde tem uma telinha. Tá vendo? Está aparecendo a apresentação? Deixa eu ver. Tá aparecendo Está, Jamiles. o formato, o formato de. Está aparecendo, sim. Sim, você Mas pode não está colocar com você pode colocar no slide, tá? formato de apresentação, né? Quando você Vamos aí clica, fazer. quando você clica aqui embaixo, na barrazinha de baixo, lá embaixo, tá vendo? Tem um negócio de tamanho, aí do lado tem uma tela. Consegue ver? Então, 4 À botõezinhos. Aí tem direita isso. para a direita. Espera aí, anda. Bem no Tem rodapé. Bem lá embaixo. bem Lá, no é. No rodapé, para o lado do certo. teu. Aqui é a apresentação. Para mim, sempre é um mistério esse negócio. Do lado direito, Jamiles, no rodapé, do lado direito, eu acho, da tela. Mas desse Computador. jeito que dá, já dá para ver até. Aí onde está o sussurro, mais isso, vai, um pouco mais. Agora, opa, foi muito. Tu consegue colocar aí, ô, Rafael? Deixa eu... Aí, Pronto? não, você clica, passou o cursor bem em cima agora. É porque aqui para mim já tá. É aqui, né? Aí, né, Rafael? Vai, clica aí, Jamil, para ver. Cliquei. Só que para Mas mim aqui desse não jeito está sai. dando para ver, viu? Desse jeito está dando para ver. Rafael, consegue compartilhar? Tá sem som, Rafael. Eu estou abrindo aqui que eu tinha baixado, tinha aberto no celular, agora eu estou abrindo aqui no computador. Só um Ah, instantinho. certo. Aqui meio que some o chat e tudo mais, se eu botar. Espera aí. Consiga passar. Pronto. Fica muito ruim aqui. Deu certo aí, Rafael? Deu. Vai. Pronto. Ah, melhorou. Pronto, aí como eu falei, a gente vai conversar aqui sobre a lei. Pode passar. A lei, né, 14.944, que foi instituída no ano passado, né? Da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Por quê? Nessa lei, a gente consegue reunir todos os instrumentos necessários que nos respaldam para estar utilizando o fogo, né? Para fazer a queima controlada e tudo mais, certo? Pode passar aí.
E antes da gente, né, entrar mesmo, já é até o segundo artigo que ela traz, são algumas considerações, justamente para ficar bem claro a diferença, né, de incêndio e de queima, que muita gente ainda faz confusão, e muitos anúncios que eu já vi em vários municípios, queimada crime, né? Queima crime, queimada zero, quando, na verdade, isso vai em desencontro com o que a lei diz, né? Onde que incêndio florestal, aí sim que é o crime, né? E incêndio florestal, né, na lei, ele traz como qualquer fogo não controlado, né, não planejado, que incide sobre a vegetação, né, sobre a floresta e demais formas de vegetação, nativa ou plantada, em áreas rurais. Independente da fonte de ignição, exige uma resposta. A queima controlada, né, como eu já iniciei falando, ela não é crime ambiental. Ela é um instrumento que a gente pode utilizar, manejar para diversos usos, né? Como tem aí o uso planejado, monitorado e controlado do fogo, realizado para diversos fins, né? Aí fala de agro-silvopastorios, em áreas determinadas sobre condições específicas, né? Então, a queima controlada, ela tem um objetivo, né? Se eu iniciar uma queima controlada e perder o controle, aí essa queima controlada, ela vira um incêndio florestal. E aí sim, ela vira um crime ambiental, certo? A queima prescrita é bem parecida, como é que eu posso dizer? Semelhante à queima controlada, com a diferença que a queima prescrita, ela tem um fim de pesquisa, um fim de manejo. O nosso bioma, Caatinga, a gente ainda não conseguiu definir, tem estudo suficiente para dizer se ele é dependente, se ele é sensível ao uso do fogo, né? Pelo o nosso convívio com a Caatinga, a gente imagina que ela é sensível ao uso do fogo, né? Pelo longo período de estiagem, pela a estrutura da nossa vegetação, né? As nossas árvores não são de grande porte, ela não tem aquela casca mais grossa, né? Então a gente imagina que ela é sensível, mas não tem ainda documento, estudo que comprove isso. Diferente, agora eu vou citar o cerrado, né? O bioma do cerrado, que já tem estudo que mostra que o cerrado ele é dependente do fogo para quebrar a dormência de algumas sementes, né? Isso não significa que o cerrado precise de incêndio. O fogo que eu estou tratando aqui não é de incêndio, né? O fogo que eu estou falando aqui é um fogo ou natural, né? Que seja por raio, que aí tem um período que ele vai cair, que é o período chuvoso. Então, não vai ser esse fogo no período mais seco, não vai ser um fogo de alta intensidade, né? Ou o fogo que foi prescrito, né? Por exemplo, da queima prescrita, né? No Cerrado, eles têm um calendário de queima para quebrar a dormência, né? Para fazer o manejo mesmo da área, né? Sendo recuperação, sendo para diminuir material combustível. E toda vez que eu falar material combustível, entenda como vegetação, certo? Outro termo que é importante ficar claro aqui o uso tradicional e adaptativo do fogo são as práticas ancestrais adaptadas às condições territoriais, ambientais e climáticas atuais, né? Empregada por povos indígenas, comunidades quilombolas e outras comunidades tradicionais, certo? Em suas atividades de reprodução física e cultural relacionada à agricultura, caça, extrativismo, cultura, enfim. O uso tradicional,
toda vez que a gente fala tradicional ou adaptativo do fogo, tenham em mente que é o uso feito por povos indígenas, comunidades quilombolas e outras comunidades tradicionais, certo? Mais à frente a gente vai falar dessas outras comunidades tradicionais, né? Que é até um ponto que vai bem interessar aqui quem é agricultor, certo? Voltei, pronto. Uso do fogo de forma solidária, né? Quando a gente fala de forma solidária, tenham em mente que é o uso do fogo de forma coletiva, né? Quando a gente for falar ali, entrar um pouquinho mais no assunto de queima controlada, vai fazer bem muito sentido quando a gente fala de chamar, né, os vizinhos para poder fazer aquela queima de forma segura, né? Então, aí a queima solidária, porque ora os agricultores estão queimando um terreno, né, uma propriedade, uma tarefa ali de e depois eles todos, né, em conjunto, vão queimar o outro, né, da outra propriedade. Pode passar, Rafael. Aí aqui eu estou destacando, né, só para deixar claro para quem está entrando, os artigos mais relevantes que eu, como pensante dessa palestra, achei importante trazer para vocês da Lei da Política Manejo Integrado do Fogo, certo? Aqui eu trouxe também o artigo 5º, né, que são os objetivos da política nacional, que tem aqui, né? São 11 objetivos, né? Depois eu vou disponibilizar aqui o link para quem tiver interesse de dar uma lida. Mas aqui no artigo 5, eu pontuei alguns objetivos super relevantes para o nosso conhecimento, né? E aqui o segundo fala de promover a utilização do fogo de forma controlada, prescrita ou tradicional, de maneira a respeitar a diversidade ambiental, sociocultural e a sazonalidade em ecossistemas associados ao fogo, né? Como eu falei inicialmente, de biomas, né, que depende do fogo, como o cerrado, e também das comunidades tradicionais, né? Quilombola, indígenas e outras comunidades tradicionais, certo? Essa lei, ela é tão rica que ela reuniu coisas que tinha em lá no Código Florestal, que tinha na Constituição Federal, ela reuniu e considera tudo, assim, tudo que é relevante no quesito fogo, né? No que se trata de fogo. Pode adiantar aí, Rafael. Alguma dúvida até aqui? Alguém quer pontuar? Eu esqueci de falar no começo, então, quando alguém quiser se manifestar com algum tópico de algum assunto, é só chamar, abrir o microfone, né? Se o áudio ficar ruim também, vocês falem aqui no chat, que eu estou falando aqui do ladinho, estou olhando, tá bom? Senão eu vou seguir. Tem alguns pontos que eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque eu pretendo entrar um pouco mais sobre as queimas controladas, certo? Aqui no artigo 5º, outro ponto que eu trouxe esse artigo que eu julgo muito importante é que ele diz que, junto com a lei, foi instituído o Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo, né? A lei, ela vai trazer objetivo, ela vai trazer instrumentos, mas ela é construída, né, ao longo do tempo, ela é modificada, contribuída. É uma lei do ano passado, né? Pronto, sob controle. Exatamente. Aqui o Unicério, né, falando aqui, mas o fogo bom é o fogo sob controle, né? Sim, certíssimo. E aí, esse Comitê Nacional aqui de Manejo Integrado do Fogo, né, que foi criado em 2024 junto com a lei,
ele define lá quem faz parte desse comitê, né? Tem as reuniões. Com esse link aí, vocês conseguem, se o Rafael conseguir abrir aí rapidinho, só para eu mostrar lá. Lá tem as atas das reuniões, o que é discutido, tem as reuniões do CIMAM, quem participa dessas reuniões, né? Quem é o presidente dessas reuniões, os valores que são levados para essas reuniões, porque o que acontece? A lei ela existe para poder atender a sociedade no geral, né? Para regular, para dizer o que pode ser feito e o que não pode ser feito na sociedade em geral, né? E essa lei novinha, do ano passado, ela está com esse comitê a todo vapor, com reuniões, com as atas. Aí você consegue ver depois com mais calma, né, as atualizações, quem faz parte desse comitê, os anexos, né, das atas das reuniões ordinárias do COMIF, né, o que foi decidido, tudo, as resoluções que é gerada a partir daqui, né? O nome de quem participa, tem tudo aqui, né? Os representantes, porque, mais uma vez, é tão importante, né, a gente saber em quem está votando, porque aqui tem as instituições, obviamente, né, com técnicos, mas tem os representantes também políticos, né? Então, não tem como fugir, não tem como separar uma coisa de outra. Eu até vi um meme agora recente, né, que falava: vê essa página agora, só não fala mais de meio ambiente, só fala de política, né? Enfim, não tem como fugir uma coisa da outra. E aí, se vocês depois, né, quem tiver interesse, dá uma olhadinha, aqui o Nicelli colocou o link aí para quem quiser. Pode avançar. Aí aqui a gente pula lá para o artigo 15, né? Antes disso, a gente tem outros artigos que falam da constituição de brigada, né? Para que serve as brigadas de combate a incêndios florestais, tem vários outros pontos, mas o mais relevante que eu coloquei aqui, né? O artigo 15 que é constituído o Sistema Nacional de Informação sobre Fogo, o CISFogo. Hoje, todo incêndio florestal, eu tenho que informar, eu como supervisora, tenho que informar para um agente de informação lançar essa informação no CISFogo para toda a sociedade civil ter acesso, né? E nesse sistema aqui do CISFogo, também é reunido as autorizações de queima controlada. Porque já pensou, o município, vou dar aqui um exemplo, lá de Boa Viagem, já está emitindo a autorização de queima controlada, certo? E estão lá os agricultores fazendo a sua queima. Se a gente não tivesse informação que aquela queima ela está amparada com um documento, quando as instituições, né, que monitoram o Previfogo, o Centro Nacional, quando eles monitoram o satélite, eles vão ver que está sinalizando lá focos de calor, certo? Naquela região, só que não vai saber de que se trata, não vai saber se é uma queima, se é um incêndio, eles estão vendo que tem um foco de calor naquela região. Então, as autorizações, quem dá essas autorizações também tem que alimentar esse sistema, de informação sobre fogo, certo? No artigo 18, né, que eles deixam bem claro, os órgãos e as entidades estaduais e distritais de meio ambiente são responsáveis pela autorização de queima controlada. Por que trazer aproximar, né? Já pensou se o órgão federal, né, vocês têm em mente, né, o órgão federal cuida de algo maior do que o Estado, né? Normalmente.
o órgão estadual que ele é responsável. O que que acontece? O órgão estadual, às vezes, não tem para chegar em todos os municípios, e aí ele repassa essa autorização para os municípios. Pode falar. Que é Ô, o... Jamile, aqui é a Luísa de novo. Essa é uma dúvida. Sobre as queimadas controladas, né? A gente sabe que aqui em Várzea Alegre está o maior índice de queimadas irregulares, principalmente as criminosas. E aí eu gostaria de saber, não como membro da Secretaria de Meio Ambiente, mas como vice-presidente do CONDEMA, como o CONDEMA pode intervir para que as políticas públicas do município possam atender com maior resolutividade essas questões ambientais, principalmente quando se trata em leis municipais, que nós temos só alguns artigos dentro da lei do município em geral, não temos uma lei específica. Como é que o CONDEMA pode se manifestar nesse contexto? Pronto, né? É bem complexo. Eu queria ter essa resposta. Não sei se o Deodato vai conseguir te responder, mas, assim, o que que acontece? A gente tem diversas causas dos incêndios florestais, né? A gente já chama de incêndio florestal porque quando é uma queima por vandalismo, não vai ter um objetivo, né? Não tem uma responsabilidade, não é alguém que coloca um fogo e está ali vigiando para aquele fogo, né, não sair daquele limite. Né? Quando é um fogo colocado propositalmente, né, por um indivíduo que não tem um objetivo, não está ali resguardando aquela área que ele está colocando fogo, a gente já chama de incêndio florestal, né, que ele está provocando ali um incêndio florestal, achando fogo em vegetação ou em lixo, né, e não dá as devidas providências. Luísa, aí, no caso, a gente teria que ver mesmo, eu não sei nem como te responder, porque passa um pouco mais do município, né? Do município, do estado, como é que eles estão fazendo essa gestão, vão ter essa comunicação. Oi. Deixa eu contribuir assim rapidinho, né? Eu acho que é até bom porque a gente interage mais. Eu até vou anotando algumas observações para no final a gente, até como encaminhamento, né? Que eu penso que todos os conselhos municipais, por exemplo, de meio ambiente, né? Como a Luísa falou aí, o CODEMA, né, Luísa? Sim, Luísa? o CODEMA. Oi? É do município de Várzea Alegre. Isso. Bom, eu tenho estimulado muito, e acho que um momento como esse é muito bom que estejam participando pessoas que estão fazendo parte de gestões municipais, para que a gente faça gestões junto aos prefeitos, para, sabe, serem mais assertivos com relação ao acompanhamento dessa questão que, de regra, os municípios não têm dado atenção. Por exemplo, você tem aí nos municípios a Defesa Civil. Eu acho que no âmbito da Defesa Civil, no âmbito da Secretaria do Meio Ambiente ou do Conselho, né, deve puxar esse debate para que a gente possa ter, de fato, o município como primeira instância, né, organizativa e de se debruçar sobre esse assunto. Por exemplo, criando brigadas contra incêndio, né, dotando a Secretaria do Meio Ambiente das condições adequadas, né, para fazer esse acompanhamento. Então, eu não sei se é isso, Luísa, que você está mencionando, mas eu acho que é um debate que tem que ser levado para dentro, realmente, do Conselho. Né? Uma possibilidade, por exemplo, de criar... A Paula Jamires falou no início do Comitê Nacional relacionado a essa questão do uso do fogo, ou do monitoramento do fogo. Eu penso que no município, seja na estrutura da Secretaria de Meio Ambiente, na Defesa Civil, tinha que ter, de fato, algo dessa natureza, um comitê, um conselho, né, interdisciplinar, envolvendo ali as várias secretarias afins para, né, ter esse planejamento, esse monitoramento
da questão do fogo em cada município. Eu não sei se é isso, né, Luísa, que você estava sugerindo, mas eu penso que no âmbito municipal seria reproduzir no âmbito municipal nessa mesma estrutura que a gente tem no órgão federal, e inclusive no estado do Ceará, que também tem o Previna, né, que funciona também como um comitê, porque é uma situação que há muitas de nós não percebemos. Eu, particularmente, vim entender a gravidade dessa questão quando assumi o IBAMA. Porque, por exemplo, na minha região aqui, aqui, o Sertão Central, Boa Viagem é um dos municípios que tem um número muito grande de foco de calor. Foco de calor não significa necessariamente que é fogo, mas, né, onde há, vindo para aquele ditado popular, né, onde há fumaça, há fogo. Então, sem dúvida nenhuma, e isso possibilita, né, a existência desses incêndios florestais. Então, no segundo semestre, todo segundo semestre aqui no estado do Ceará, é uma loucura. Agora mesmo, esse ano que eu penso que está um pouco mais calmo, aparentemente, Jamil, não sei se eu estou correto na impressão, mas mesmo assim, nos últimos dias, nós somos surpreendidos com várias situações de emergências, né, com relação a incêndios, em Aracati, lá no Crateús, no Ipu. No Ipu, sim. Isso. Sim. Na Serra da Ibiapaba, lá de colocado. geral, né? E bem colocado, isso. Deodato. Foco de calor, né? É uma superfície aquecida acima de 47,5 graus, certo? Que sensibiliza o satélite, né? Essa superfície aquecida não obrigatoriamente é fogo. Na sua grande maioria, quando esse foco acende assim, no meio de uma vegetação, possivelmente vai ser um fogo ali, né? No meio do verde tem ali sinalizando. Então, possivelmente vai ser um fogo. Agora, se é um incêndio florestal ou uma queima controlada, a gente ainda tem que investigar, certo? Pode falar, Nicélio. Contribuir aí. Eu gostaria de contribuir nessa discussão, porque a gente participou da discussão da lei do PNMIF. Então, ela foi discutida, tramitou em mais de 5 anos até ela ser aprovada. E a intenção é que realmente ela seja um guarda-chuva. E só vou citar como exemplo, o estado de Mato Grosso do Sul tem a sua própria lei, né, que foi aprovada antes da lei federal, mas seguindo os moldes já, porque eles também já tinham participado da discussão, até pelos grandes problemas que eles tinham na região do Pantanal. Mas, lembrando da lei 640, que dividiu assim, as responsabilidades da União, do Estado e do município, então, da mesma forma que a gente tem a lei federal, todos os estados deveriam ter a sua lei e depois os municípios, cada um dentro do seu alcance. E é muito importante que no município tenha isso, porque é o primeiro respondedor. Eles que vão ver a fumaça, eles que vão ver aquele fogo, que vão sentir os problemas primeiro. Então, eles também já devem ter essa organização municipal para dar uma resposta imediata. E uma coisa que, até agora, recentemente, eu estive numa cidade lá do Amazonas, né, a trabalho, que é Apuí. E uma grande reclamação lá dos pequenos produtores é a dificuldade para conseguir a autorização para fazer as queimas. Então, nesse sentido, que o próprio município se organizando e também discutindo com o Estado, isso vai fazer com que torne mais fácil o uso do fogo de uma maneira responsável. E, paralelamente, trabalhar também com as alternativas ao uso do fogo. Porque o produtor rural, é certo que em muitos casos ele vai usar o fogo, mas tem muitos usos que hoje já são desnecessários. Ele pode fazer uso de outras alternativas para ter a produção. Veja, por exemplo, se os médios e grandes produtores, hoje eles estão fazendo plantio direto. Eles já quase não usam o fogo. Eles deixam toda aquela biomassa em cima da terra, porque aquilo é adubo, aquilo ali é uma riqueza. Né? Então, é uma coisa assim, a discussão, como o Deodato está falando, tem que ser levada adiante, o Estado tem que participar, né? Então talvez já discutir uma regulamentação estadual, e os municípios já começar logo, aquele que já puder fazer alguma coisinha, com certeza já vai facilitar muito.
Perfeito, Nicélio. Que contribuição maravilhosa. Pois é, Exatamente, né? vou, Já Jamile, vou até adianto. pedir, Jamile, só Uhum, pedir, o Deodato falando aqui de novo, é porque eu estou fazendo aqui num aplicativo que eu tenho, que depois ele transforma o som em texto, né? A voz, vai ser o texto. Quem for falando, quando for falar, a gente sabe quem está falando, estamos vendo aqui na tela, mas se identifique para pegar aqui no som, tá? perfeito. Mais uma vez, Luiz, aqui de Várzea Alegre, né? Contribuindo aí mais uma vez, agradecendo já a contribuição aí do Deodato, da Jamile e do colega que contribuiu aí. A preocupação é essa, porque assim, nós que vivemos em cidades pequenas, né, do estado do Ceará, principalmente aqui na região centro-sul do Uhum, estado, nós vivemos à mercê da lei federal, né? E nós temos na lei uhum, orgânica dos municípios só alguns pontos que condizem com a realidade da lei. Porém, nós não temos uhum, ainda, né, a autonomia e o poder de fazer alguma coisa. Então, o meu questionamento aqui hoje é para saber, enquanto Conselho Municipal do Meio Ambiente, o que nós podemos fazer para que a gente possa estar mandando para o município, para que eles estejam criando essa lei municipal de combate aos incêndios. Nós temos uma brigada maravilhosa aqui, o Deodato Ramalho aí foi um dos formadores dessa turma aqui de Várzea Alegre, uns meninos e uhum. meninas que estão aí de parabéns, que a gente tira o chapéu realmente para eles, porque eles fazem acontecer e fazem valer todo aquele conhecimento que eles adquiriram. O que nós, enquanto população, enquanto conselho, enquanto secretaria, podemos fazer para que o município crie essa lei específica municipal para que amenize mais essa questão das queimadas de forma irregular? Pronto. Luísa, Pronto, Deodato, Luísa. pronto. Objetivamente, Luiz, eu penso que o Conselho, né, pode fazer uma recomendação, uma provocação, reúne o Conselho com essa pauta específica, para o Conselho aprovar uma recomendação ao Executivo, para que o Executivo, até porque precisa partir, a iniciativa precisa ser, né, do Executivo, como, por exemplo, para mandar a mensagem, o projeto de lei, mas pode também, né, provocar a Câmara Municipal, porque os vereadores podem, né, na ação política dos vereadores, se articularem com o prefeito ou a prefeita para que, de fato, né, mande essa Uhum, mensagem de aprovação. Inclusive, uhum, né, e aí já incluindo uma questão mais operacional mesmo, que é a brigada contra o incêndio profissionalizada, a brigada contra o incêndio profissionalizada do município. Né? A gente sabe que tem uhum, alguns municípios que têm hoje brigadas voluntárias, são importantes, mas ela não pode, o município não pode ficar inerte, confiando apenas na boa vontade da sua população, né, de formar essas brigadas voluntárias, muitas uhum. das vezes sem receber sequer o apoio mais imediato operacional ali do município, com equipamentos, né, e com estrutura minimamente necessária para que eles possam desenvolver alguma atividade. Então, Luiz, eu penso que poderia o Conselho fazer um debate importante e puxar isso, levar essa preocupação para o Executivo. Isso. E assim, já falando aqui, completando o que o Nicélio tinha falado, né? É, aqui no estado do Ceará, a gente tem o Comitê Previna, né? Como o Deodato já tinha citado, e ele, né, a Secretaria de Meio Ambiente aqui do Ceará está já debruçada em cima da lei, né? Da lei da política do manejo integrado do fogo, já está também fazendo a lei estadual, né? E é como o Nicélio falou, né? Tem a lei federal, né? Teve aí que tinha saído até à frente, né? Tinham feito a própria política aí, até antes mesmo do lançamento da política nacional do manejo integrado do fogo, o Previna, né? Até onde que eu sei, eles estão fazendo, né? Para fazer a estadual, e eu acredito que depois, né, seria um caminho para os municípios também já debruçar em cima da lei do manejo integrado do fogo e pensar a sua realidade, né? Pensar a sua realidade e instigar, né?
fazer essa provocação, como o Deodato bem colocou, de acordo com as necessidades e realidade do município, ser feita a lei ali municipal, né? Sem infringir, sem a lei nacional, federal ou estadual, né? Vamos adiantar aí. Rafael, pode passar, por gentileza. Aí aqui no artigo 29, né, fala da importância da educação ambiental, porque o Deodato bem colocou a questão das brigadas voluntárias, né? Das brigadas voluntárias, as brigadas municipais, né? O Kurtz, né, ele esteve aqui com vocês no começo da semana, ele bem colocava que num bolo, se fosse considerar o que seria a brigada de combate a incêndio florestal, ela seria a cereja. Porque antes de colocar a cereja, a gente tem que fazer todo o bolo. E o que seria todo o bolo? Toda essa articulação, a conversa sobre o fogo do município, porque um município que simplesmente fala que o município é fogo zero, ele não reconhece as necessidades daquele produtor que precisa do fogo, que é a ferramenta mais barata, é a ferramenta que ele conheceu do pai dele, do avô dele, para poder plantar, né? Na política, mais à frente a gente vai ver que a gente tem que caminhar para as alternativas ao uso do fogo, né? Porque apesar da queima controlada ser autorizada, ela tem os seus danos. Elas têm o seu dano no meio ambiente e para nós, para a nossa saúde, né? Não é porque ela é uma alternativa legal que ela deixa de ter o seu dano, né? Então, assim, antes da gente ir atrás da brigada municipal, a gente pode, né, inclusive, propor e instigar os municípios de que tenha conversa, instrução, capacitação sobre a educação ambiental no tema fogo, né? Nessa parte do manejo integrado do fogo, certo? E aí, falando, né, um pouquinho do meu conhecimento privilegiado por ser supervisora, né, o Previfogo, o IBAMA, ele tem material, inclusive os municípios solicitando material educativo infantil, material educativo, né, para adulto, para gestores, né, para a população em geral, que pode ser solicitado, certo? Pelas instituições municipais, como também pela sociedade civil como um todo, certo? Então, a educação ambiental está dentro do manejo integrado do fogo, justamente para a gente ter não esquecer que a gente tem, de lei, ter esse conhecimento, se aprofundar nas alternativas, nas causas e consequências do uso do fogo, certo? Pode passar aí. Aí aqui a gente vai para um ponto que eu acho bem interessante, né? O artigo 30 da lei. O uso do fogo na vegetação será permitido nas seguintes hipóteses: nos locais ou nas regiões cujas peculiaridades justificam o uso do fogo em práticas agropastoris, mediante prévia autorização de queimada controlada do órgão ambiental competente de cada imóvel rural e de forma regionalizada, certo? Aqui, nesse primeiro artigo, nesse inciso aqui, primeiro, ele fala que as práticas agressivo-pastoris, ela é permitida diante da autorização de queima controlada. E aqui no inciso 5º, ela fala nas práticas culturais, que é permitido nas práticas culturais e de agricultura de subsistência exercida por povos indígenas, comunidades quilombolas, outras comunidades tradicionais, agricultores familiares, conforme seus usos e costumes, né? Aqui, nesse inciso 5º aqui,
ele fala que é permitido, não obrigatoriamente, sobre autorização dos órgãos competentes, né? E aqui ele traz a agricultura familiar, ele traz outras comunidades tradicionais, ele traz comunidades indígenas e comunidade quilombola, né? Esse ponto é um ponto que eu sempre fico assim conversando e batendo a cabeça, né? O pequeno agricultor, aquele agricultor que queima lá a sua brocazinha para sua subsistência, para agricultores, né? Aquele negócio pequeno. Ele precisa mesmo fazer todo aquele trâmite atrás da autorização? De acordo com essa lei, está aqui previsto que ele não precisa da autorização, né? E, assim, é uma coisa que eu fico até questionando, sabe, Deodato? Assim, claro, tem aqui bem claro que é conforme o seu uso e costume, né? A gente não está falando aqui de grandes áreas, a gente não está falando aqui do grande produtor, né? Que pretende queimar grandes áreas. A gente está falando aqui do pequeno agricultor, né? E aí cai muito naquela linha até onde é o pequeno agricultor, né? Até onde eu posso queimar sem, sem a devida licença, sem a devida autorização. Claro que mais na frente vai falar das responsabilidades dessa prática aqui do uso do fogo, né? Porque não é só assim, eu sou pequeno agricultor, eu vou queimar. Tem uma série de respostas, né, que ele tem que fazer, uma série de pré-requisitos, podemos dizer assim, que ele tem que fazer até fazer essa queima, certo? Ô, Jamílis, eu quero também compartilhar dessa sua preocupação, de fato, principalmente nos últimos tempos, que a gente tem tido uma intensificação muito grande da fiscalização, até por conta dos alertas do Mapa Bioma, né? E gera ali uma programação do órgão ambiental de fazer essas fiscalizações. Eu também confesso que esse inciso desse artigo 30 ele é muito preocupante. A gente tem que ter muito cuidado até quando dá essa informação para poder não criar aquela ideia, porque se você pegar, por exemplo, agricultores familiares, qualquer dos nossos municípios cearenses, eu me arrisco a dizer que 90% da nossa agricultura é da agricultura familiar. Então, você pode estar ali abrindo uma porteira, né, perigosa. Não é isso? Né? Mas com outro detalhe, né? Porque uma coisa é a autorização do uso do fogo, mas anteriormente ao uso do fogo, você tem o desmatamento. E aí, sim, a supressão da vegetação, exatamente. A supressão da vegetação, né, para autorização para uso alternativo do solo, né, para fazer uma plantação, ele vai precisar dessa autorização, independentemente de ser da agricultura familiar. Mesmo o pequeno produtor rural, ele precisa dessa autorização. Então, na hora que coloca essa informação sobre o fogo, tem que ter esse cuidado, porque não chega lá jogando fogo na mata toda, ele broca e depois é que vai fazer, né, o fogo. Mas, de qualquer forma, eu acho muito relevante essa pontuação, né, para a gente ter um cuidado grande com essa informação, sempre lembrando, vou repetir, a questão da autorização do órgão ambiental para fazer o desmatamento, né, para o uso alternativo do solo, ou a supressão vegetal, resumidamente é isso, né? Pois essa reflexão ela é muito importante até para os municípios, né? No trato, na hora de fazer as suas autorizações, né? Claro, mais para frente a gente vai ver, né, que precisa montar um calendário, tem que comunicar os vizinhos, né? Porque já pensou, todo mundo vai queimar e vai queimar na mesma hora. Dificilmente a gente vai conseguir segurar, eles vão conseguir segurar esse fogo, porque um fogo ele não conhece cerca. Uma hora que eu tenho um fogo aqui na minha propriedade, meu vizinho está com fogo ali na propriedade dele, aquela temperatura ali local, ela vai ser elevada, aquela umidade ali vai ser elevada,
o fogo chama o vento, né? Então aí a gente já tem um triplo 30 que intensifica a queima, né? A queimada. E com grandes chances vira o incêndio florestal. Né? O uso do fogo também é permitido na capacitação e formação de brigadistas florestais, né? Na hora que a gente está fazendo lá um curso de brigada florestal, a gente tem a parte teórica, mas a gente tem a parte prática, né? E aí é feito o laboratório do fogo e a gente utiliza o fogo também nessa parte, nessa formação. Pode adiantar aí, Rafael. Exatamente, ó, o Unicélio colocou aqui, né? Contribuiu aqui nas mensagens, né? Pensando na agricultura familiar, é muito importante que os estados e municípios façam a regulamentação da lei federal para simplificar e tornar acessível, com a responsabilização de quem fizer as coisas erradas, né? A gente, aqui a gente está diante da lei nacional, né? É aquela lei ampla, podemos dizer assim. E os estados e os municípios, elas devem ir estreitando essa lei, né? O que nunca pode acontecer é do município liberar mais do que a lei federal ou a lei estadual determina, né? A lei federal, ela é aquela a porta mais aberta. A lei estadual deve diminuir essa porta e a lei municipal ainda mais, né? Porque, primeiramente, o impacto, né, principalmente de um incêndio, né, falando aqui de fogo, ele vai para o município, né? Até ele chegar às outras dimensões, né, primeiro ele vai afetar ali aquela nascente, né, aquela região, tá bom? Tá tudo ok até aqui? Vamos lá, adiante, né? Previamente, o artigo 31, né? Aqui ainda falando lá da lei, do artigo 30, né? Previamente a solicitação de autorização à queima controlada, ferida no inciso 1º do caput do artigo 30, o interessado deverá. Aqui, no artigo 31, ele deixa claro que, diante, né, da solicitação de autorização, isso aqui já é um instrumento, né, para os municípios que pretendem dar essa autorização, ver o que eles vão pedir, porque às vezes o município pode. Qual é a nossa realidade hoje aqui no Ceará? O Estado disse: município, você pode autorizar o uso do fogo. E o município está com esse poder. Só que o que eu sinto, né, é que, né, não tive nenhuma conversa, não estou fazendo reverência a isso, mas o que eu sinto é que a gente não tem, ainda não encontrei nenhum município que está, de fato, dando essa autorização. Eu sinto que ele ainda não sabe o caminho, por onde fazer, por onde dar, o que solicitar, né? Então, aqui, a gente tem uma ideia do que o município precisa fazer, né? Definir as técnicas. Desculpa, gente. Previamente, né, a solicitação da autorização, definir as técnicas, né, como é que vai ser feito de fato essa queima controlada, os equipamentos, a mão de obra a serem utilizadas, né, preparar os aceiros com a largura condizente com as condições ambientais, topográficas e climáticas e com o tipo de material combustível presente, né? A gente sabe, né, ou então, quem não sabe, né, eu vou trazer aqui que um aceiro, né, todo proprietário rural, por obrigação, ele deve ter a sua propriedade acerada, né? É uma obrigação e uma responsabilidade ter a sua propriedade feito aceiro, né? O aceiro é uma medida preventiva que o incêndio entre na sua propriedade, ou se tiver um incêndio dentro da sua propriedade, saia da sua propriedade e vá para outra, né? Ganhando uma proporção aí maior, certo? E
E aí, o próximo, aí aqui ele fala, né, a questão preparar os aceros com largura condizente, o mínimo é 3 metros, né? Mas em alguns locais, 3 metros não significa nada por conta da vegetação, da topografia ali local, certo? Providenciar treinamentos e equipamentos apropriados para a equipe. Aqui, que eu falei lá anteriormente, né? No inciso 4º, comunicar os confrontantes, né? Os vizinhos, os confinantes, né? A intenção de realizar a queima controlada, porque se eu não tiver essa comunicação com os meus vizinhos, todo mundo está lá com a autorização, né? Quando também é feita, dada essa autorização, é para ser montado um calendário, né? As datas, os horários, tudo definido, para não ter esse choque e não estar todo mundo queimando ao mesmo tempo, né? Pode avançar aí. Viu, Jamile, só corroborando aí com vocês um pouco, é que a maioria dos municípios também a gente tem muita dificuldade dos produtores procurarem essa emissão dessa licença, né? A gente tem como exemplo aqui, Morada Nova, ele é o 8º município com a maior extensão territorial. Então, muitas das vezes, o produtor ele não quer ter aquele gasto com deslocamento para procurar um órgão ambiental para poder emitir essas licenças. Na maioria das vezes, até mesmo por falta de desconhecimento dessa exigência de ter essa documentação, né? Então, aqui, esse ano, a gente aqui da Defesa Civil, junto com o órgão ambiental do município, a gente está fazendo uma parceria, a gente está procurando os meios de comunicações mais acessíveis desses produtores, que é a rádio. Então, assim, falando da importância, porque se a gente tem recorrências de incêndios florestais aqui muito grande. Então, assim, a gente fez essa parceria entre o órgão de defesa civil e o órgão ambiental, e estão empregando a questão da educação ambiental com a conscientização e também falando da importância dos produtores procurarem o órgão ambiental para poder fazer essa licença, essa solicitação, para que a gente também tenha ciência do que está acontecendo, né? Porque tendo esse controle da queima controlada, a gente, na maioria das vezes, a gente não vai precisar deslocar uma equipe para um local, porque a gente sabe que naquela região já vai ter uma queima, já está pré-agendada, né, com data e hora. Então, assim, às vezes, quando chegar uma ligação de uma ocorrência, a gente já vai saber que naquele determinado local já tem uma queima programada. Uma queima. Né? Exatamente, Rafael. Aqui no caso, Deodato, quem está falando é o Rafael, da Defesa Civil de Morada Nova, né? Só para constar aí isso. Na gravação. Exatamente. A importância, né, do comunicar, né? Tudo, assim, depois que a gente começa a ler, a gente vê como faz sentido, né? Porque se eu não aviso meu vizinho, ele pode pensar que é um incêndio florestal, ele vai acionar a Defesa Civil, ele vai acionar os bombeiros, ele vai acionar a brigada, né? Porque ele está vendo fogo, ele não tá lá vendo que é uma área que foi delimitada e aquele fogo está ali. Aqui no inciso 5º, ele fala de prever a realização da queima em dia e horário apropriado, evitando os períodos de temperatura mais elevado e respeitando as condições dos ventos predominantes no momento da operação. Por que é tão importante, né, os órgãos, quando forem dar as devidas autorizações para essa queima, ele estabelece não uma data fechada, é um período, assim, algum período de tal a tal, o José de Boa Viagem vai poder fazer a queima dele. Porque não é porque eu planejei para aquele dia que obrigatoriamente eu vou fazer a minha queima naquele dia. Porque acontece que as condições climáticas, elas mudam, né? Então, eu vi no jornal, até tentei aqui para colocar, só que eu acabei não conseguindo, mas a gente está, acho que desde ontem, no estado do Ceará, por um fenômeno com fortes ventos, né? Eu estou com uma brigada combatendo lá no Ipu, e eu passei para eles, né, essa informação, eu não consegui uma informação mais detalhada de região e tudo mais, mas que estejam cientes que a gente está nesse fenômenozinho com fortes ventos aqui em todo o estado do Ceará. Aqui no litoral acaba sendo um pouco mais forte, que eu vi na notícia, mas o fogo a gente sabe que o vento, ele é o cavalo do fogo, né? Ele dita a velocidade daquele incêndio, de propagação daquele incêndio.
Ele dita o sentido e a velocidade, certo? E com isso aí a gente tem, né, a gravidade ainda maior desse incêndio, certo? Por isso que quando a gente vai para um combate de incêndio é tão importante, né, só os brigadistas terem esse conhecimento, né? A questão da mudança de vento, para você não se colocar em local perigoso, né? Que você vai ser encurralado pelo fogo. É muito, assim, é um trabalho de quem é brigadista tem a minha admiração, assim, tremenda, né? E aqui ele fala, né, de outras providências, né, quando vai se fazer essa queima controlada que deve ter, né? Mais uma vez, aqui a gente está diante da lei federal, daquela porta larga. O estado e o município devem estreitar o que está dito aqui para se adequar e minimizar ainda mais os possíveis danos dessa queima controlada virar um incêndio florestal, certo? Pode avançar. Rafael, pronto. Aqui, o artigo 32. Eu não trouxe todos os artigos, certo, gente? É só porque essa sequência eu achei muito relevante a gente pontuar, porque fala exatamente da queima controlada, né? E como eu sabia que tinha aqui gente, né, gestores, né, pessoal da Defesa Civil, agricultores, a gente tem que levar essa discussão para os municípios, né? Instigar mesmo essa conversa. Para a emissão da autorização de queima controlada, o órgão ambiental competente poderá estabelecer e implementar procedimentos e critérios técnicos específicos adicionais para cada hipótese, né? Aqui ele sugere, né, aqui no quarto, parágrafo quarto aqui, a solicitação de autorização da queima controlada acontecerá no seguinte documento. Ele sugere aqui a questão do comprovante da posse. Hoje a gente tem o CAR, né? Já o Cadastro Ambiental Rural, né? Já agiliza muito. Enfim, cópia da autorização da supressão vegetal, como o Deodato bem pontuou. Antes de fazer a queima, a gente precisa dessa autorização, dessa supressão dessa vegetação, certo? Pode adiantar. Alguma dúvida até aqui? Aí aqui, lembra que eu tinha falado lá do inciso 5º, né, da agricultura familiar, das comunidades tradicionais, né, que o uso do fogo da vegetação, que se refere ao inciso 5º, né, do artigo 30, independe da autorização e é permitido em hipótese de uso tradicional e adaptativo do fogo, observando os seguintes procedimentos. Lembra que lá no começo a gente falou sobre o uso tradicional e adaptativo do fogo? É aquele uso, a gente não está aqui nos referindo para usar o fogo para abrir grandes pastagens, a gente está falando para o uso do fogo cultural, ancestral, o uso do fogo mais limitado, certo? Aqui no artigo 33, ele é bem claro quando se fala aqui do inciso 5º, naquele lá que a gente tinha pontuado, certo? Se alguém mais quiser acrescentar. E aqui falam tudo que tem que ser seguido, né? Os procedimentos que deve ser seguido. Questão da época, do horário apropriado, de acordo prévio com a comunidade residente, né, a confecção de arceiros. Não é porque eu estou ali, lá no inciso 4º que eu não preciso de autorização, que eu não vou tomar todas essas medidas de controle, né, de prevenção, para esse fogo não virar um incêndio florestal. Ok? Se ninguém mais for contribuir, pode me passar, Rafael. Parágrafo 1. Rafael? Passar, Rafael. Oi.
Alô, Rafael? Pode, Oh, pronto. pronto. Aí aqui eu trouxe, né, um breve resumo, a questão das etapas das queimadas, né, que é a permissão, a avaliação da área que vai ser queimada, né, a preparação do terreno. O que é a avaliação, né, da área? Percorrer toda a área a ser queimada, verificar os aceros, as barreiras naturais. Quando eu vou fazer uma queimada, eu tenho que me certificar se eu tenho os aceros condizentes, né, com aquela vegetação que eu vou queimar, né? Como está disposto a vegetação, se está bem no centro, se está nas bordas, o material mais lenhoso, se vai estar no centro da área que eu vou queimar, né? Se tem uma barreira, o que é barreira natural e barreira artificial? Se eu tenho um rio, ela serve como um acero natural, né? Podemos dizer assim, é uma barreira natural, né? O fogo não vai, em alguns casos, passa, né? Pula, mas dificilmente, dependendo do local, o rio pode servir como o meu acero, né? Servir como essa barreira natural para o fogo não passar para outra extremidade. O que é uma barreira artificial? As estradas, por exemplo, né? Se eu tenho uma estrada ali, ela pode ser algo a se somar ao meu, ao meu aceiro, certo? E me dá ainda uma margem de segurança ainda maior daquele acero. Mas a gente sabe que com os ventos fortes é lançado focos de calor em, em vários metros de distância, né? E no nosso período crítico aqui, basta uma pequena centelha para o fogo passar de um lado da pista para outro, né? Acho que todo mundo aqui já passou pela estrada e viu, né, o fogo de um lado e de outro, né? Preparação do terreno, corrigir falhas nos aceros, distribuir os combustíveis, né? O material lenhoso, a vegetação, né? Acumulados, principalmente nas bordas das áreas, e dividir as áreas muito grandes em talhões, né? Não é indicado a gente queimar uma grande área de uma vez só, né? O que acontece? A gente tem que ter em mente, né, que quando eu vou fazer uma queima, aquela área ali tem uma fauna, né? Se eu queimo uma área muito grande, tem chance, com muito material combustível, tem chance daquele fogo abrir uma coluna grande, né? E aí fica difícil a gente conseguir segurar, por mais que tenha homens, né? Porque toda queima controlada tem que ter pessoas ao redor ali acompanhando. Nunca uma queima controlada não vai ter uma vigilância, né? Dos proprietários, dos brigadistas, certo? E a execução da queima. Pode passar aí. E aqui eu trouxe, né, a questão do triplo 30, né? Se não ficou claro até agora, o termo triplo 30 é quase um trava-língua, se refere a uma condição climática extrema e perigosa para o aumento, e eu coloco aqui também aumento, intensidade, né, dos incêndios florestais. Ele é composto pela combinação de 3 fatores: temperatura acima de 30 graus Celsius, né? O calor intenso resseca a vegetação, tornando o combustível mais fácil para o fogo. A umidade relativa do ar abaixo de 30%. O ar seco facilita a combustão e a propagação das chamas. Vento acima de 30 quilômetros por hora. O vento espalha o fogo rapidamente, dificultando o controle e o combate, né? Jamilis, como é que eu vou verificar se isso aqui, se na hora que eu vou queimar lá, eu estou com a temperatura acima de 30, a umidade abaixo de 30%, e o vento está acima de 30, de 30 km por hora? Primeiro, a gente tem um horário mais ou menos assim pré-definido para fazer essa queima, que seria o final da tarde, né? Aqui no Ceará a gente tem temperatura 30 graus quase durante todo o dia, né? A gente tem um conhecimento assim de que a partir das 4 horas da tarde a gente tem uma umidade relativa do ar
maior, com poucas chances de estar baixa dessa forma, porque já está se aproximando da noite, né? Do entardecer. A temperatura está um pouco mais amena do que o meio-dia. E os ventos também, as rajadas de vento, os ventos mais fortes, tendem a ser ali por volta de meio-dia, 2 horas da tarde, né? O pequeno agricultor, o agricultor em geral, ele sabe, ele tem um feeling, né? Por mais que ele não saiba exatamente o termo técnico, né? Mas ele tem um feeling, ele sabe que ele consegue controlar o fogo, aquele que ele coloca mais no final da tarde do que o no meio-dia, né? O agricultor responsável, ele tem esse conhecimento, né? Alguém quer pontuar mais alguma coisa aqui? Não, né? Posso seguir. Pode passar aí. Pronto. Aí aqui eu trouxe essa imagem. Eu trouxe essa imagem aqui, que é um exemplo. Aqui tem trazendo brigadistas, né? Uma queima controlada. Não sei se vocês estão identificando aí. Eu vou um pouquinho traduzir, porque o nosso tempo já está um pouquinho corrido. A gente tem fogo de um lado e um fogo do outro, brigadistas de um lado e de outro. Essa parte aí mais clarinha, né? Representando o solo mineral, que é um acero. O acero é justamente a retirada da vegetação e deixado em solo mineral, né? Esse fogo aqui de baixo, ele está indo contra o vento. Vocês podem observar que ele está indo mais devagar, ele não tem uma chama maior. Esse fogo aqui de cima, que tem um foguinho, né, que está pintado aí, né, está mais atiçado. Com certeza ele está indo a favor do vento. Tem os brigadistas aqui no redor, né, por esse fogo não escapar, certo? E essa aqui é uma das técnicas, né, do fogo colocado nas duas extremidades. O que é maravilhoso desse aqui? Vocês percebem que toda essa área aqui vai ser queimada, que está escrito queima controlada. Se tiver algum animal, ele consegue correr e fugir pelas laterais, né? A rota de fuga da fauna aqui é preservada, certo? Pode passar aí para o próximo. Aqui, ó, aqui a gente fala que é a queima comunitária ou a queima social, né? Eles colocou aqui as pessoas com outras roupas, né? Não só o brigadista. O fogo inicialmente foi colocado aqui a favor do vento. Tem gente nas extremidades, tem a confecção de acero, certo? E aqui o fogo foi colocado apenas de um lugar, de um lado, né? Mas é um fogo que vai avançar um pouco mais rápido, porque ele está a favor do vento, certo? O Rafael, tu consegue rapidinho colocar esse vídeo? Esse vídeo é de 20 segundos, né? Mas eu acho ele muito relevante, só para mostrar. Ele me causou angústia inicialmente, mas depois eu coloquei em mente que era uma área pequena. Tu consegue colocar, Rafael? Deixa eu ver aqui se eu tenho ele aqui. Rafael? Eu estou abrindo o vídeo aqui, só um instantinho. Eu aproveitar aqui para a gente não quebrar aqui, silenciar aqui a reunião, né, Jamiles? Só para lembrar, especialmente os companheiros aqui que estão do interior, e a gente tem se deparado, por exemplo, aqui em Boa Viagem, a gente avançou, né? O município eu tenho sido muito presente aqui, conversando com eles, e principalmente na questão da autorização, na autorização para uso alternativo do solo, ou seja, as autorizações para desmatamento para fins de plantação, né? E com as nossas famosas brocas. Mas eu fui surpreendido por esses dias com o pessoal aqui todo reclamando, e eu acho que com razão, que houve uma interpretação, me parece equivocada, lá da Secretaria do Meio Ambiente, e está dando essa autorização para estabelecendo as brocas apenas no mês de janeiro. Ora, broca no mês de janeiro no nosso sertão é algo absolutamente, né? Porque janeiro
a turma já tem feito as primeiras plantações, a partir das chuvas que começam a cair no final de dezembro, começo de janeiro, né? Então é importante a gente ter esse cuidado, porque a gente acaba, numa situação dessa, por exemplo, praticamente, né, condenando a que o trabalhador não possa mais realizar as suas atividades, né? É, exato. Ó, Ó, aí, ó, coloquei opa. rapidinho. Aqui a gente tem o exemplo de um fogo, de uma queima controlada. Não podemos dizer que ela foi mal sucedida, porque ela realmente queimou apenas na área delimitada. Mas vocês estão vendo aí o que aconteceu, né? É, a forma, a técnica que eles utilizou foi a técnica de cir- queima controlada circular, onde ele faz toda a poligonal, toda a área, né? É, claro, o vídeo está acelerado, mas ele vai fechando toda a área. Aqui, se a gente tivesse algum animal, alguma fauna, algum animal, né? é, que andasse um pouco devagar, ele não ia conseguir fazer porque o fogo desnorteia, né? Um pouco o animal, a fauna. Ele não ia conseguir sair e ficar encurralado, né? Então, assim, por que que a gente tem que ter esse conhecimento de, de técnicas, né? Para a gente não tá fazendo algo cruel, né? Quando eu vi aqui, meu Deus, aí depois, aí assim, porque que isso aqui é uma técnica que é permitida, certo? Mas ela é aplicada em algumas pequenas áreas, né? Deve ser aplicada só em algumas pequenas áreas para poder controlar praga, né? Enfim, a área que já foi, né, toda vistoriada e tudo mais. Pode falar, Yanice? Micélio, Mistério, deve fogo. Mistério, opa, pronto. Eu só gostaria de aproveitar nessa questão do tipo de fogo, quanto é importante ter orientação técnica e a questão de saber que cada região é diferente. Então, por isso que é importante ter a regulamentação estadual e também a municipal, porque cada local tem uma realidade diferenciada. Não dá para você usar a mesma receita para qualquer estado, para qualquer município, quanto a data, né, período do ano, porque todo mundo sabe que às vezes está chovendo num canto enquanto o outro está seco. Então, essa Exato. realidade isso tem que ser regionalizado. E essa Uhum. imagem que você também colocou é importante para alertar sobre aquele uso do contrafogo, né? Que Uhum. quando tem algum incêndio, então a pessoa coloca um fogo do outro lado ali, pensando em salvar a sua área. Só que ela pode colocar a risco, inclusive, as pessoas, quem está lá no combate. Então tem que haver comunicação. Hum, Qualquer procedimento precisa ser feito com responsabilidade. Porque nós já tivemos casos de grupos diferentes, digamos, tem os brigadistas trabalhando no local, aí chega um grupo de voluntários, chega um grupo de bombeiros, e alguém resolve usar esse contrafogo sem avisar os demais. E a gente já quase teve acidentes gravíssimos, quase que brigadistas nossos morreram por causa do uso de um fogo dessa forma. Então, é bom sempre alertar que o uso do fogo é uma coisa assim, realmente muito criteriosa. É muito perigoso fazer o uso dele sem conhecimento. perfeito, perfeito. Muito bem colocado. É, deixa eu ver aqui, eu não sei se o Rafael está aí, mas ô vou Jamires, aqui eu só seguindo. Oi. aproveitando essa deixa do Nicélio, eu acho que era só você falar um pouquinho sobre a questão do contrafogo, que é muito interessante, porque eu já vi numa situação em que as pessoas ficaram aborrecidas, né? Porque viram o brigadista estava lá enfrentando um fogo e o brigadista colocando fogo num determinado local, né? Então a importância também do contrafogo quando ele é utilizado adequadamente, né? Isso, exato. E aí, aqui, deixa eu ver se eu consigo passar.
Pronto, aí aqui, né? Eu já estou na reta final, na questão da prevenção dos incêndios. Sempre a gente vai prevenir a questão dos incêndios florestais, né? No meio rural, com um bom manejo do fogo, pode proteger a terra, a vida e o futuro das nossas comunidades, né? Aqui no artigo 44, já na reta final da nossa lei, né? A Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, ele incentiva a substituição gradativa do fogo por meio da promoção das seguintes tecnologias de alternativa. Aí aqui a gente tem 17, né? 18, cadê? 17 alternativas, 16, na verdade, alternativas ao uso do fogo, né? Eu trouxe só algumas, e a gente teria um videozinho, só que eu vou passar para vocês, né, para dar uma olhada, porque essa é um vídeo, né, produzido lá pelo IBAMA, pelo Centro Nacional, que apresenta algumas formas de alternativa ao uso do fogo, né? É muito relevante, só que aí ele total é 20 minutos, né? Então, assim, eu vou repassar como material, espero que vocês vejam, que é muito bom, né? E, assim, quando eu tenho oportunidade, eu falo, né, para os agricultores rurais, o uso, a troca, né, do fogo, o uso gradativo do fogo, como é que o nome bem diz, gradativo, eu não preciso deixar de usar o fogo, porque o agricultor, né, muitas vezes ele fala assim, Jamílis, mas eu aprendi assim, como é que eu vou deixar de fazer o que eu sei para confiar que vai dar certo, né? Então, assim, a nossa proposta, a nossa fala é que faça um teste, né? Separa um talhão, não queima aquele lá, incorpora aquela vegetação que está ali, né? Planta ali, enfim. Aí tem as diversas formas, né? De estar fazendo, né? O sistema de agrofloresta, diversas formas e técnicas para poder utilizar. Mas não precisa deixar de usar o fogo 100%, mas dar o primeiro passo, né? Para a gente sair desse. Eu sempre fiz assim, vou fazer assim até o final, né? Porque a gente sabe dos danos, né? Não podemos deixar de falar dos danos que o fogo traz, né, para a saúde humana, para o meio ambiente, certo? E aí, aqui tem os contatos, né, da base da brigada, do IBAMA, né, aqui em Fortaleza, dos bombeiros, né, em caso de incêndio florestal, pode ligar diretamente lá na base da brigada. Eu não coloquei, foi o meu, que poderia ter colocado aqui também. Mas deixa eu só corrigir aqui rapidinho. Deodato, se quiser já acrescentar alguma coisa aí, vou só colocar aqui o meu contato. Ai, cadê? Vou deixar aqui no chat. Vou deixar o meu contato aqui no chat, certo? Para quem precisar, eu estou como supervisora de brigada, né? A nossa brigada aqui no Ceará, ela está contratada, tem 39 brigadistas, né? Desses 39, 2 são supervisores, eu e outro supervisor, até final de dezembro, que é o nosso período crítico aqui do estado, né? Vai ficar 15 brigadistas, esses brigadistas são chamados de agente MIF, certo? Eles são contratados por 2 anos, podendo ser prorrogados por mais um ano, para poder não só fazer o combate, mas também ter essa articulação, esse diálogo na prevenção. Porque no período crítico é muito difícil a gente conseguir parar. Né? Eu confirmei com o Rafael, acho que esses dias que eu consegui, que a gente está com incêndio em cima de incêndio, né? E eu fico mais nessa parte operacional, não, logística, né? De viabilizar através do sistema, de dar informações que eu vou pegando aqui nos aplicativos para os meninos que estão em campo, né? Para tentar diminuir os riscos lá deles e nortearmos, né? E suprir as necessidades. Então, assim,
A minha fala termina aqui, certo? Cuidar, e eu coloquei aqui, né, que cuidar do fogo é cuidar da vida, da terra e do futuro da nossa comunidade, né? Não dá para a gente ignorar a importância que o fogo tem na nossa vida, né? O Kurtz, ele me embasou bem, né, que a gente chegou até onde a gente chegou foi graças ao fogo, né? As nossas comunidades estão estabelecidas do jeito que estão, graças ao fogo, porque ele permitiu a gente parar e não ficar migrando de um lado para o outro, né? A gente se aquecer do frio, enfim, é graças ao fogo. Então é isso, estou aqui à disposição para vocês precisarem. Obrigada, gente. Valeu, Pode Jamiles. entrar, Deodato. Hein? Pode entrar aí, à vontade. Pronto, eu vou só. Na verdade, eu não tenho mais muito a acrescentar, porque a gente, no decorrer da fala da Jamiles, a gente foi interferindo e tal, e foi muito bom porque a gente passou esse tempo, e foi até um tempo razoável, né? E sem sentir a hora passar, especialmente pela maneira bem descortinada aí da Janile, da Jamiles, que nos deixou aqui sempre ligados aqui na conversa. Então, eu queria só aproveitar de novo para reforçar, especialmente a quem faz parte das gestões públicas aí dos municípios, para realmente puxar esse debate no seu respectivo município, levar para as comunidades tudo isso, né? Inclusive para mostrar aos produtores rurais, seja pequenos, médios ou grandes, que não há, por parte dos órgãos ambientais, essa ideia de que não se pode fazer desmatamento, não se pode usar o fogo. Na verdade, a nossa luta é para que tanto o desmatamento quanto o uso do fogo eles sejam feitos devidamente autorizados, dentro dos limites da lei, e mais do que autorizados, porque tem aquela situação, por exemplo, que não precisa de autorização, mas mesmo, como a Jamílis observou muito bem, mesmo naqueles casos que não é necessária a autorização, obviamente é necessária a adoção de todos os cuidados para que, de fato, aquela queima não se torne um incêndio florestal, né, com prejuízos de toda a natureza, prejuízos ambientais, prejuízos patrimoniais para o próprio dono daquela broca ou daquela queimada e os vizinhos. Então, é isso, a gente se coloca também à disposição lá no IBAMA, o Preve Fogo faz um trabalho muito importante de educação ambiental, né? Na verdade, é uma das mais operosas equipes de educação ambiental que o IBAMA tem. A gente tem um núcleo de educação ambiental tradicional, que é aquele que, né, organiza, faz palestra, mas o Preve Fogo está, né, com o pé o tempo inteiro em todos os territórios, porque é demandado para fazer capacitação, qualificação, né, e formação de brigadas contra incêndio, e aproveita esses momentos e faz essas atividades também de educação ambiental que extrapola essa questão meramente do fogo, né, a questão da necessidade da arborização, né, o plantio sustentável, tudo isso o Preve Fogo, né, consegue levar adiante, apesar de não ter uma equipe muito grande, mas mesmo com a equipe que a gente tem, a gente consegue alcançar esses objetivos. Então, é isso. Obrigado aí pela atenção de todos. Obrigada, Deodato. Obrigado pelo convite, Rafael. Obrigado a Obrigada. vocês, Paula Jamílis, Deodato, e cada uma que participou conosco aqui dessas aulas todas do nosso curso. Agradeço muito, né, a disposição, e já vou falar daqui a pouco sobre os certificados, né? Mas queria aqui ver se alguém quer comentar alguma coisa, fazer a sua, né, a sua abordagem. Nós estamos aqui já com pouco tempo, né, para a conclusão, mas se a gente puder, quem quiser fazer algum comentário, fica à vontade. Acho que foi o Neto, Manuel Neto, que levantou a mão aí. Tá? Boa noite, gente, mais uma vez. Parabéns, Jamil, pela apresentação maravilhosa. Eu sou um agricultor aqui do Sertão Central, de Quixadá, também estou na condição de vice-presidente do Sindicato de Trabalhador Rural. Eu acho uma coisa maravilhosa e louvável que a Preve Fogo faz.
inclusive algumas oficinas com o governo do estado, a distribuição de mudas. Eu acho que também a gente deve engrossar esse lado bom, porque tem horas que a gente, pré-fogo vai sair tocando fogo do mundo, e não é bem assim, né? Só fala fogo, fogo, fogo. Eu acho que a gente deve fazer essa ponderação e aumentar, Rafael, possível, maior distribuição do mundo no começo de janeiro. Tem uma hora de plantar, né? Porque não botar essas mudas mais, inclusive de fruteiras, que está ficando uma dificuldade tão grande. Eu sou um agroflorestador daqui da região, e todos os meus vizinhos queimaram com as máquinas pesadas. E eu sinto, na minha produção de frutífera, o maior número de passarinhos consumindo. A acerola, praticamente, metade do ouro come. Mas os passarinhos, os outros não tem mais quase planta. E aí tem outro fator, após o fogo, os agrotóxicos, agora no mês de outubro está tendo uma campanha de pulverizar a salsa, o moçambeiro, a jurema, para enfraquecer, para morrer. E aí eu tive a insatisfação de ver esse período agora, a gente pulverizando o moçambeiro. Eu tinha uma piada aqui do meu vizinho, que as abelhas foi embora. Não teve nem gosto. Então, assim, a gente também tem que se pós-fogo, Deodato. É um desafio para nós. Eu não sei como ainda, porque não depende só de nós, né? Depende de muita gente. Como é que a gente encaminha isso? Fica a sugestão e muito obrigado a todos. Parabéns, Rafael, parabéns, Ligério, parabéns a todo mundo aí, viu? Então, todo mundo de parabéns. Obrigada. Nossa, obrigada. A gente tem também a produção de mudas, né? Com a Brigada MIF aí contratada, se Deus quiser, em janeiro, fevereiro, que aí sim é o período conveniente, né? Para poder a gente estar fazendo a recuperação de áreas que queimou, de outras áreas, né? A nossa produção de mudas lá da base da Brigada, eu acho que está mais de 2.000 mudas, né? Porque quando os meninos estão combatendo, eles estão produzindo mudas, né? Enfim, obrigada aí pela contribuição. Rafael? Mais alguém? Mais alguém vai falar? Vamos concluir, fazer aqui a nossa foto final. Só dizer que foi uma aula riquíssima, né, que a gente só agradece pelo enriquecimento no conhecimento que a gente tanto busca, né, para estar também repassando para os demais. Dizer que aqui em Varzea Alegre também nós temos o licenciamento da queimada controlada e também nós temos um projeto de agrofloresta que está aí a todo vapor, já tem mais de ano, estamos acabando de recuperar uma área totalmente degradada, isso no distrito de Riacho Verde, e que é muito gratificante para a gente poder participar desses momentos, desses encontros, ter esse conhecimento, para poder estar levando também ao nosso público esse conhecimento, e dizer a vocês que Varzea Alegre também está de portas abertas para recebê-los, se quiserem vir nos conhecer o nosso projeto, as nossas ações aqui também. É isso. Vamos lá. Muito obrigado aí a cada um que participou aqui do nosso curso. Dizer a vocês que nós vamos prosseguir com o nosso programa, né? Nós temos aí previsão de outras atividades ainda acontecer até o final, inclusive um plano de manejo, assentamento, né? E a questão do certificado, nós vamos emitir esse certificado e enviar para vocês, quem participou, né, quem cumpriu aí o mínimo da carga horária, e devemos aí ter mais uma semana